Nós estamos terminando hoje uma série baseada em Noé, porque caso você não saiba, esteja totalmente alienado do mundo do cinema, eu sou muito ligado nisso. Caso você não saiba, na próxima quinta-feira irá estrear em todo o Brasil o filme Noé, com atores de peso como Russell Crowe. O meu inglês é mais do norte dos Estados Unidos, tá? Russell Crowe, Emma Watson, Anthony Hopkins. Quem mais que tem de legal? Brad Pitt dessa vez rodou, o que nos deixa muito felizes. A partir da próxima quinta-feira vai entrar em cartaz o filme. Você deve ter visto muita propaganda dele por aí, então nós aproveitamos que esse tema seria falado, e muitas igrejas vão falar sobre isso agora no mês de abril. Nós adiantamos isso falando um pouco sobre a vida de Noé. Nós não estamos falando tudo sobre a vida de Noé. Nós temos a expectativa de que você pegue a sua Bíblia em casa, vá ler para se inteirar de toda a história. Inclusive, deixando aqui um gostinho, tem uma passagem muito pitoresca da vida de Noé que nós não vamos tratar, que é justamente algo que aconteceu algum tempo depois dele ter saído da arca. Se você ficar com dúvida do que Noé fez, que não foi muito legal, você pega a sua Bíblia, entra no bibliaonline.com.br e dá uma lida em toda a história. Nós não teríamos tempo, assim como grande parte das histórias da Bíblia, de tratar todos os aspectos aqui. Mas nós estamos partindo do pressuposto que o que nós conversamos aqui instiga você a pegar a sua Bíblia e a ler em casa e se aprofundar um pouco mais na história de Noé. Ou então, participando de um dos grupos pequenos da nossa comunidade, onde nós temos a oportunidade de aprofundar mais aquilo que nós conversamos aos domingos. A história de Noé, lembrando um pouco daquilo que nós temos conversado, fala da corrupção humana e da ira de Deus como consequência dessa corrupção do ser humano. Fala da desobediência de Deus, do ser humano, e de como Deus resolveu olhar para aquilo e derramar a ira dele sobre toda a humanidade. A história de Noé também é a história, não só da ira de Deus, mas da misericórdia, não destruindo a todo ser humano. Quando nós olhamos para a história de Noé, há algumas reações. Alguns dizem, Deus é misericordioso porque salvou um. Mas uma grande parte diz assim, Deus não é misericordioso coisa nenhuma porque matou um monte. Eu acho que talvez nós façamos uma análise de Deus muito mais baseada na nossa forma de ver as coisas do que exatamente em quem Deus é. Mas quando eu particularmente olho para esse texto, eu vejo muito mais a misericórdia de Deus salvando a vida de Noé, porque eu, no lugar de Deus, tinha matado todo mundo. Eu não sei quanto a você, pode ser que você seja muito mais espiritual que eu, pode ser que você seja muito mais bonzinho que eu, pode ser que você seja, sei lá, bem mais evangélico do que eu, mas se eu fosse Deus, olhando para a corrupção humana, como ela acontecia, e como ela acontece, eu não pouparia ninguém. Até porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e tudo isso. Mas você tem que notar que Noé é um homem justo e bom comparado com as piores pessoas possíveis. Porque uma coisa importante de se olhar na Bíblia é que Noé não é nenhum tipo de pessoa que se destaque de maneira sobrenatural. Porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O único herói de verdade na Bíblia é Jesus. Noé é um cara que viveu mais ou menos aquilo que todo mundo deveria viver, mas não vive. Então eu olharia para todo mundo e ia falar, eu sou Deus, tenho coisa mais importante para fazer, ia destruir tudo e passar as férias em Cancún. É isso que eu iria fazer. Ou então, sei lá, se fosse uma época de vacas magras, ia para... Onde? Saltinho. Saltinho. Ia para Peruíbe e pronto, tá bom demais. Ia lá, passava uma semana em Peruíbe, esbanjando. Pastor ostentação em Peruíbe. Eu ia fazer algo mais ou menos assim. Bom, nós vamos ver o texto hoje de Noé saindo da arca, depois de ter passado um ano dentro dela,
esperando a chuva passar, depois esperando as águas baixarem, para que ele pudesse então voltar à sua vida normal. O texto que nós vamos ler está lá em Gênesis, no capítulo 8, no meio do capítulo 8 até o capítulo 9. Então, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Se você tem aí Bíblia em conexão, pode conectar. A nossa internet é free, de graça, sem senha, para você acompanhar conosco, tá ok? Diz assim, a partir do versículo 13, Gênesis 8, a partir do versículo 13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, réptil, que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Bom, vamos nos colocar na pele de Noé, para a gente tentar imaginar nós naquela história. Você entrou numa arca, cheia de animais que fazem cocô e xixi a todo tempo, que fazem barulho. Você passou por um dilúvio onde as águas eram tumultuosas. Você ficou balançando dentro de uma arca durante um bom tempo, sem Dramin, sem nada para aliviar todas as suas angústias, dores e tribulações. Você teve que aguentar a sua mulher de TPM 52 vezes naquele ano, e você teve que aguentar o seu marido de TPM 365 dias do ano naquele ano. Você teve que aguentar os filhos reclamando, as noras reclamando, os animais reclamando. Você não tinha televisão, você não tinha internet, você não tinha nada para distrair, você não tinha um tablet, você não tinha um jornal do dia, você estava fechado dentro de uma arca, nessa alegria de fedor, pessoas reclamando, e você sem saber para onde estava indo. E você passa um dia, 2 dias, sei lá. Para você ter uma ideia disso, deve ser mais ou menos assim. Você foi para Peruíbe com a sogra e só choveu. E vocês pegaram uma kitnet para 12 pessoas. E só choveu. E aconteceu que naquela semana de janeiro que você foi, choveu e fez frio. Então você ficou trancado dentro de uma kitnet com 12 pessoas, com a sua sogra, seu cunhado, 2 cachorros e o papagaio e a calopsita, que foram levados também. Se você já passou por uma situação como essa, você sabe que, sei lá, que dia você fica com vontade de vir embora? No dia. Você chegou lá, porque às vezes tem isso mesmo. Quando você chega, o pessoal monta acampamento, você olha e pensa: o que eu vim fazer aqui? Agora imagine você passa um mês nessa situação. Aí entope o banheiro. E claro, como toda boa kitnet em Peruíbe, só tem um banheiro para 12 pessoas. E o seu cunhado vive constipado. É uma coisa. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Agora imagine você passar um ano nesse local. Até que de repente as coisas voltam ao normal, fora da arca. As águas baixaram, a terra secou. E enfim, como nós vimos no texto, Deus chega para Noé e fala: Noé, beleza, pode sair e vamos embora. Qual é a primeira coisa que você faria? Diz aí, tenta se colocar na pele de Noé. Você passou um ano na arca e aí pela primeira vez você está livre. Qual é a primeira coisa que você faria? Ia respirar. A hora que abre aquela porta, você dá aquela assim, ar, oxigênio. Até que enfim, depois de um ano, eu não sei o que eu faria, mas eu tenho algumas ideias não muito cristãs que não podem ser então faladas num ambiente como esse. Oi? O que é que eu... Caipirinha eu não digo.
Eu não vou falar o que eu falei, porque depois o Nando fica tendo que editar algumas coisas, dá um trabalho para ele, depois ele vai ter que ir embora tarde. Mas se tivesse um quiosque, assim, sei lá, sem citar nomes, talvez. Bom, eu ia respirar fundo, eu ia sair correndo, gritando, liberdade! E sumia no meio do mato. Não sei o que eu faria. Tinha tanta coisa para fazer, não dá para imaginar quanta coisa você tem para fazer depois de um ano preso dentro de uma arca. Você tem, olha, dá para perder as contas de tudo que nós, seres humanos, teríamos a capacidade de inventar para fazer numa situação como essa que Noé tá passando. E olha, qualquer coisa que esse cara fizesse, você não poderia julgá-lo. Porque, veja bem, por que ele entrou na arca mesmo? Vamos lembrar algumas coisas. Por que ele entrou na arca? Porque Deus mandou. Deus resolveu mandar uma chuva para eliminar quase tudo. Aí olhou para Noé e falou assim, mas você e a sua família não. No entanto, ele fala para Noé, construa uma arca. E Noé vai lá e constrói uma arca porque Deus mandou. O que é um trampo enorme. Aí depois de terminar de construir a arca, Deus fala para Noé assim, agora entra na arca. Ele entra na arca. Aí demora 7 dias para começar a chover. E aí quando começa a chover, não para mais. E porta que não abre, aquela coisa toda que a gente conhece. Esse cara passou os últimos anos da sua vida imerso num projeto que Deus tinha estabelecido para ele. Esse é o cara que depois de passar tanto tempo fazendo o que Deus mandou, se ele resolvesse sair da arca e fazer qualquer coisa, eu e você diríamos assim, olha, mas, viu, dá um sossego pro cara. O cara merece, porque ele obedeceu a Deus, teve que construir a arca. Ele obedeceu a Deus, entrou nessa arca. Ele obedeceu a Deus, ficou um ano fechado dentro dessa arca. Agora, viu, deixa o cara aproveitar, dá uma relaxada na vida dele, deixa ele fazer o que ele quiser, e eu duvido que algum de nós aqui julgaria se ele fizesse qualquer coisa. Talvez, inclusive, se ele fizesse alguma coisa muito pecaminosa, a gente ia pensar assim, cara, quem que não endoida? Fica um ano, endoidou dentro da arca, sei lá, normal. Cara, se fosse eu, fazia pior. No entanto, volta lá para a Bíblia. O que Noé fez? Primeira coisa que ele fez ao sair da arca. Ele fez um altar. Um altar, não é assim, o cara fez um altar, ele ficou lapidando. O altar nada mais era que um monte de pedra, eles pegavam um monte de pedra bem rústica, colocavam uma em cima da outra, e aí eles faziam um holocausto, que era assim, uma coisa muito singela, era pegar um animal, colocar um animal, sangra o animal inteiro, dar uma molhadinha nas pedras com sangue, e eles era um tipo de sacrifício que era muito comum na cultura de que o texto é escrito. Só que você não pode se esquecer que esse ato que Noé está fazendo, para eles, é um ato de culto. Da mesma forma que nós nos reunimos aqui no domingo à noite para cultuar a Deus, o que Noé está fazendo logo após sair da arca é um ato de culto a Deus também. O que me parece muito interessante nessa história é que depois do cara estar imerso no projeto de Deus para a vida dele, nos últimos anos da sua vida, a primeira coisa que ele faz quando poderia fazer qualquer coisa que viesse à cabeça dele, foi o quê? Culto. Esse cara é meio louco. Esse é o tipo do cara que eu, como pastor, chegaria para ele e falaria, Noé, vai construir uma cabana para você morar, sei lá, vai fazer outra coisa. Porém, é interessante notar que Noé, um cara que está obedecendo a Deus e que teve a vida transformada por causa dessa vontade de Deus, faz um altar, um momento de culto. É muito interessante notar como a vida de Noé é completamente diferente da nossa vida. Porque enquanto Noé toma como prioridade o seu relacionamento com Deus, nós, vivendo no conforto que nós vivemos no ano de 2014, temos inúmeras desculpas para não fazer aquilo que nós sabemos que é o correto a ser feito. Vamos traduzir, por exemplo, para a nossa realidade. Você faz parte, você está aqui numa comunidade que você sabe que é uma comunidade que historicamente não pega no seu pé. E até por isso que eu posso fazer algumas perguntas que talvez constrangeria você em algumas outras situações. Mas
Vamos pensar no que as pessoas fazem, tá bom? Assim, as pessoas fazem. Quais são os motivos mais corriqueiros que você conhece, que as pessoas usam como desculpa para não participar das atividades mínimas que a comunidade cristã que ela participa oferece? Diz aí. Quais são as desculpas? Cansado? Ah, porque realmente, chega num domingo à noite, quem não está cansado? Né? Domingo, você faz o quê, por exemplo? Você almoça que nem um porco gordo, depois hiberna que nem um porco enorme. E aí, claro, depois de dormir o domingo à tarde, você só pode estar cansado. Mas sei lá, você fala, não, mas o meu domingo foi muito corrido. Por exemplo, eu passei o churrasco a tarde inteira. E realmente, churrasco quebra as pernas. Quebra as pernas, é terrível. E quem é que consegue participar da sua comunidade de fé depois de um churrasco? Né? Entre uma picanha e outra, você dá aquela cansada. Chega em casa, você pensa assim. Que mais? Você pode estar cansado. É uma justificativa. Né? Que mais? Você pode ter como um bom motivo para assim, eu não vou fazer. Cansado, o que mais? Só isso? Tem o quê? Futebol. O futebol. Futebol é uma boa. Não, é importante o futebol. Ele, sim. Por exemplo, o futebol, dentre todas as coisas, sem nenhuma importância no mundo, é a mais importante. Né? Porque assim, analisando sociologicamente o futebol e as mudanças que o futebol fez em nossa vida. Por exemplo, na minha vida, o futebol mudou. É que agora eu não estou lembrando, mas tem muita coisa que o futebol mudou em minha vida. Assim, eu sou uma pessoa melhor com o futebol. Por exemplo, é que assim, agora me foge, mas daqui a pouco vem. Alguém falou estudando. Quem falou estudando? Isso aí, desculpa, meu Deus, como tem gente mentirosa nesse mundo. O cara que fala que não veio para ficar estudando, primeiro ele é sem vergonha de não ter estudado quando deveria. Aí ele escolhe o pior horário para estudar, que é o horário que ele já está cansado, que é o horário que tem o futebol. Aí o cara tá cansado na frente da televisão, assistindo futebol e estudando. É um sem vergonha. Devia. O cara, ele não vem porque ele está estudando. Aí na aula amanhã, o que ele vai fazer? Dormir. A prova amanhã. Bom, deve ter que mais? Um outro motivo assim legal. Hã? Não tem tempo. Porque numa vida corrida como a nossa, quem tem tempo? E é complicado mesmo. É difícil. Eu não consigo entender como historicamente homens e mulheres com agenda muito mais ocupada que a minha têm tempo para culto, por exemplo. Porque eu conheço algumas pessoas que trabalham pra burro e os caras têm tempo, mas são fanáticos. São fanáticos que deveriam ser analisados num divã e internados. Mas tempo é difícil, porque se a gente for analisar nossa agenda mesmo, a gente não tem tempo. Né? Porque a gente investe uma grande parte do nosso tempo em coisas muito importantes como futebol, descansar, Facebook. Tem gente que é tão desocupada que está no Orkut ainda. Eu tô dizendo isso porque quando eu olho para a história de Noé,
Assim, eu fico envergonhado, porque eu estou brincando aqui, mas quantas vezes eu arranjei desculpa para não fazer aquilo que eu sei que eu deveria fazer diante de Deus? E eu começo a pensar nas desculpas que eu inventei, e pior, são desculpas que eu invento não só para mim mesmo, mas eu invento para Deus, do tipo, não deu para fazer aquilo que eu deveria fazer, porque eu tenho que fazer tal coisa, e são desculpas idiotas, são desculpas completamente absurdas, esfarrapadas. Esse cara tinha motivo para não cumprir com as obrigações diante de Deus. No entanto, nós olhamos para esse cara e nós começamos a compreender por que Deus escolheu ele. Deus escolheu esse cara porque sabia as prioridades desse cara. Esse cara, ao sair da arca, demonstra muito bem o que é o mais importante na vida dele. O mais importante na vida de Noé é adorar e sacrificar a Deus, que era um projeto voltado para o culto da sua época. E veja então o que acontece como consequência disso. E o Senhor sentiu o suave cheiro. Por quê? Claro, a Bíblia é fantástica. Eles matavam um animal, cortavam em pedaços, faziam um fogo e assavam a carne. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi culto. A segunda coisa, intimamente ligada à primeira, churrasco. Expliquem isso, ateus. Vegetarianos, eu quero conclamar vocês à conversão. Aí, e havia uma coisa interessante, porque quem aqui são os especialistas em churrasco, churrasco faz fumaça. E a ideia é que aquela fumaça subia até Deus, e Deus sentia o aroma daquilo e se agradava daquilo. O que mostra que quando você está no churrasco e sente, é uma experiência altamente espiritual, divina, é algo transcendente. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Deus sente o aroma suave, e então Deus, como consequência desse aroma suave, toma uma resolução importantíssima para a nossa história. Nunca mais eu vou destruir como eu fiz com o dilúvio. É muito interessante porque, como consequência do ato de adoração de Noé, Deus responde a esse ato de adoração de Noé dizendo: você vai viver. Noé reencontra a essência para o que ele foi criado, e ao reencontrar a essência, que é adorar a Deus, ele reencontra a bênção de Deus sobre a vida dele. Noé adora a Deus, e Deus, como consequência, diz a toda a humanidade: eu não vou destruir mais vocês. Jamais isso que aconteceu vai voltar a acontecer. Quando eu e você reencontramos em Deus o prazer da nossa vida, porque quando a gente olha para a história de Noé, fica claro que o prazer dele está em Deus. Fica aparentando que ele não via a hora de sair da arca para poder prestar culto, porque aquilo era importante para ele. E quando o ser humano reencontra a sua essência diante de Deus, automaticamente Deus olha para o ser humano e o abençoa. Faz com que ele reencontre a vida. Deus também diz: eu sei que a tendência do ser humano é má desde o seu nascimento. É algo que nós temos falado muitas vezes aqui sobre o pecado. Pecado é uma coisa muito séria que deveria ser tratado com muito mais seriedade do que nós tratamos. O pecado tem a ver com a nossa essência. Qualquer pessoa minimamente inteligente sabe que pecar não é apenas uma opção que nós fazemos. Porque não pecar é uma impossibilidade. Eu encontro muita gente dizendo assim: olha, o cristianismo diz que nós somos pecadores, mas isso não é verdade. O pecado é uma questão cultural. Então, ok. Então, se o pecado é uma questão cultural, faça um teste antropológico, sociológico e cultural e pare de fazer durante uma semana o que a sua cultura cristã diz que é pecado. Vamos ver se você consegue. Porque se é apenas uma questão cultural, se você se mudasse, por exemplo, para uma outra cultura, em algum tempo você deixaria de fazer. Mas você conhece alguma cultura onde não há sinais claros de pecado?
Qual seria a cultura para a qual nós olhamos e diríamos, são caras totalmente santos? Nós vivemos numa época no Ocidente, por exemplo, que nós endeusamos a cultura indiana como exemplo de uma espiritualidade muito melhor que a cristã. É interessante porque poucas pessoas se esquecem que na cultura indiana há um sistema de castas totalmente opressor, que você não consegue sair dela, faça você o que quiser. No entanto, é muito bonito para quem olha de fora. Para quem olha de fora é muito legal. Para quem olha de fora, qualquer situação pode parecer interessante. O que eu estou dizendo, que o cristianismo diz, é que ninguém presta. Ninguém presta. E o cristianismo histórico, que olha com um olhar altivo para qualquer outra religião, também é uma porcaria de cristianismo. Porque uma tendência que cristãos têm é esquecer do seu próprio pecado. O que nós temos deixado muito claro nos nossos encontros é: eu não presto, você não presta, nós não temos o direito de olhar com um olhar altivo para ninguém, e nós precisamos parar com essa frescura politicamente correta do nosso tempo de dizer, não, está tudo bem, está tudo certo. Não está, a Bíblia diz que não está. A Bíblia diz que desde Gênesis, quando os nossos pais desobedeceram a Deus, fazendo a opção de comer o fruto, onde o fruto significava viver de maneira independente de Deus, desde aquela época nós estamos em desconexão com Deus. E não há absolutamente nada que aconteça nesse mundo que não é fruto da desconexão com Deus. O pior é que nós desconectamos de Deus, nos afastamos de Deus, e quando qualquer coisa dá errado, a primeira culpa nós jogamos nele. Nós pedimos que ele saísse de cena. Quando as coisas não dão certo, nós culpamos aquele que nós pedimos que saísse de cena. O pecado impregnou a nossa vida, e a Bíblia diz que todo pecado gera morte. E nós temos morrido espiritualmente, nos desconectando de Deus. Deus faz essa constatação quando diz: a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância. Como nós sempre brincamos aqui, em toda a igreja deveria ser obrigatório você olhar para o irmão que está ao seu lado e dizer: você não presta. Nós vamos fazer a campanha, nós vamos tirar aquele cântico Como é Precioso, que é horrível, que não tem nada de precioso. E nós vamos fazer um outro cântico de comunhão, pedir para a banda, talvez já para o próximo domingo, que eu não lembro a cantora, o Safado, o Cachorro Sem Vergonha. Quem que é a cantora dessa música? Quem que é? Nossa querida ministra de louvor, levita, Cláudia Leite. Nós vamos fazer, essa música devia ser música, olhe para o seu irmão e diga: safado, cachorro, sem vergonha. Como é que continua a música? Como é que é? Isso, Quer dizer, o louvor ninguém está ouvindo, né? Mas Cláudia Leite. A vida está em reencontrar essa conexão com Deus. Noé sabe disso. A primeira coisa que ele faz ao sair da arca é um culto. O texto continua. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com toda alma vivente que convosco está, de aves, gado, animal da terra, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Veja que a continuidade da vida está na aliança que Deus faz conosco. A continuidade da vida não está naquilo que eu faço para Deus. Veja que toda a possibilidade de continuar a viver está estabelecida como um projeto que Deus colocou no coração dele. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne.
E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Quando eu era criança, eu participava da escola dominical. Quando chegava nessa parte da história, eu lembro que a professora falava assim: olha, e toda vez que você olhar para o arco-íris, você vai lembrar que Deus jamais vai destruir a terra com um dilúvio. Nessa época, eu lembro que eu chegava para casa assim, muito aliviado de saber que com água não vinha mais. Só que não tão aliviado, porque em tese nadar eu sei. Então eu ficava pensando como criança, mas se encher de água eu nado. Agora, e o resto? Porque tudo bem, Deus não vai mais destruir com água. E não sobrou nada para ele usar para destruir? Aí eu vi aqueles pregadores apocalípticos de plantão dizendo assim: é por isso que Deus destruirá a terra numa terceira guerra mundial com fogo. Tipo assim, é uma bomba atômica, e aí. E é claro que na época que eu ouvia isso, essa bomba atômica seria fruto dos comunistas comedores de criancinha, tipificados pela extinta União Soviética, que era o mal do mundo, contra todos os bonzinhos americanos que, sempre vivendo debaixo do estigma do capitalismo, são pessoas lindas e maravilhosas. Eu lembro que eu ficava imaginando quando aqueles seres horrorosos do Oriente mandariam um foguete e nos destruiria com fogo, porque água estamos livres. No entanto, sobrou um monte de coisa para Deus destruir a gente. Porque eu lembro de olhar para o arco-íris, e aí assim, tem gente que olha para o arco-íris e fala assim: ai, que beleza, né? A gente olha para o arco-íris e Deus não vai destruir a gente. Não, a gente olha para o arco-íris e fala que não é com água, meu filho, mas sei lá. Se Deus fosse Albert Hitchcock, mandava os birds, os pássaros, comedores de seres humanos, e a gente morria do mesmo jeito. Sei lá, ou uma praga de, sei lá, ratos gigantescos, comedores de carne humana. Tem o ataque zumbi, talvez aconteça. Quem sabe, enfim, o ataque zumbi e o apocalipse seja o ataque zumbi. Vai saber. Eu acho que, de repente, na história do cristianismo, nós nos tornamos cristãos muito mancos de não ter uma noção exata daquilo que Deus está dizendo na história. Nós olhamos para a história de Noé e temos a tendência de achar que Noé é o grande herói. Mas quando você olha para a Bíblia, Deus está dizendo: eu vou estabelecer um sinal da aliança com você. E o sinal da aliança é a garantia de que você não vai ser destruído. No caso de Noé, nós estamos falando do dilúvio. Mas quando a gente tira o olhar e o foco apenas da história de Noé e abre um pouco o foco para a Bíblia inteira, quando nós começamos a olhar para a história bíblica inteira, nós começamos a ver que sempre houve uma aliança de Deus com o ser humano e um sinal dessa aliança estabelecido com o ser humano. Nós falamos há pouco sobre o pecado, e o grande problema da Bíblia não é o dilúvio. O problema da Bíblia é o pecado que gerou o dilúvio. O problema da Bíblia não é que caiu água. O problema da Bíblia é que o ser humano é tão ruim que merece ser exterminado. O problema da Bíblia não é uma arca. O problema da Bíblia é que, legal, você tem a arca, ela salva você, mas como você pode ver na continuação da história depois na sua casa, uma das primeiras coisas que Noé também faz quando desce da arca, depois de louvar a Deus, depois de cultuar a Deus, é o quê? Pecar pra caramba! Pra quem não sabe, daqui a pouco ele tomou um goró e ficou pelado. É o que aconteceu, já para você ficar mais animado para ir ler a história. Sério? Ele tomou um goró? Tomou um goró, ele fez uma mistura de amarula com gin tônica, uma coisa. E depois tem essa coisa, agora o pessoal coloca até Yakult nas bebidas, numa mistura demoníaca. Noé fez isso, ficou bêbado, ficou pelado. Aí os filhos, um filho foi lá, viu a nudez do pai, deu risada, foi contar para os outros. Aí virou uma bagunça terrível, porque o pecado está impregnado no ser humano. O problema não é o dilúvio, o problema é o pecado. E aí, quando eu olho para a história de Noé, eu sou obrigado a olhar para a história como um todo, porque nós, hoje, não somos convidados a olhar para o arco-íris, nós somos convidados a olhar para a cruz. Não é o arco-íris o grande sinal da aliança de Deus.
E se você, como cristão, tem a tendência de olhar para o arco-íris e se emocionar como um sinal da aliança de Deus, você tem um cristianismo muito debilitado, porque nós cristãos somos chamados a olhar para a cruz. A cruz é o grande sinal da aliança de Deus e que Ele não vai mais destruir o ser humano por amor a Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele manda o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que esse Jesus que vai para a cruz toma todos os nossos pecados sobre Ele. Todos os pecados são colocados sobre Ele. A Bíblia diz que Ele ressuscita, porque se o pecado gera morte, onde não há mais pecado a ser pago, não há mais morte. Ele vence a morte e Ele ressuscita no terceiro dia. E nos convida a nos render a Ele de forma graciosa para viver a vida que Ele tem oferecido. A única condição que nos é pedida é confessar que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, que veio e morreu em nosso lugar. Viver uma vida de gratidão por aquilo que Ele fez na cruz. A história de Noé é apenas uma simbologia pequena da grande história que a Bíblia está contando. E a grande história que a Bíblia está contando é a história de Jesus. Nós temos o costume de nos emocionar com Noé, e nós vamos assistir o filme de Noé e vamos ficar impactados com a história. Mas essa é apenas uma nota de rodapé da grande história de Deus escrita em Cristo Jesus. Essa é a grande história. É essa história que tem que emocionar a mim e a você. A história de alguém totalmente inocente, pagando o preço do pecado de gente sem vergonha como eu e você. De gente mesquinha como eu e você. De gente que não presta como eu e você. As pessoas que têm pregado um Deus irado, são as pessoas que não conhecem a história completa da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus resolveu pegar toda a ira dele, e jogar sobre Jesus. Então, quando nós olhamos para a Bíblia hoje, não há mais um Deus irado. Há um Deus que resolveu olhar para nós através de Jesus e por isso nos ama, por amor ao Filho dele. É por isso que a Bíblia diz que hoje nós somos adotados por Deus como filhos, porque temos em nós o espírito desse Filho, do Deus Filho que morreu na cruz. É por isso que a Bíblia diz que hoje nós temos paz com Deus. No entanto, ainda assim, há muitos cristãos por aí vivendo com medo. E que vivem a estupidez de olhar para um arco-íris como um sinal da esperança de que Deus não vai nos destruir. Tá, o arco-íris é legal. Eu não acho legal, mas tudo bem. Mas tá bom, legal, tá lá o arco-íris. Minhas filhas gostam do arco-íris. Fica lá, vem ver o arco-íris, sumiu. Será que tem pote de ouro no arco-íris? Agora imagine que terrível vai ser se as minhas filhas crescerem no ambiente cristão, onde elas olhem para o arco-íris e fiquem emocionadas, elas olhem para a cruz e não sintam nada. A cruz é o grande sinal do pacto que Deus fez conosco, dizendo, eu não vou destruir vocês. Vocês merecem o inferno, mas vão para o céu. A cruz é o grande sinal da graça. É a Cristo que nós pregamos. A história de Noé é apenas uma história escrita para nos remeter à grande história. Por isso, quando a gente fica com aquela discussão, por exemplo, que você vai ver na história de Noé, se cabiam os bichos ou não cabiam, todas aquelas questões científicas sobre Noé, são questões estúpidas de quem não entende a poesia do texto bíblico, onde uma história é colocada para nos remeter à grande história. E a grande história é a cruz. As pessoas ficam discutindo, mas olha, é impossível inundar a terra inteira. Tá bom. Eu não vou entrar em questões científicas da veracidade histórica de Noé. Porque para mim, só há uma história que vale a pena. E que é a história de toda a Bíblia, que é a história de Jesus. Eu não estou dizendo que a história de Noé é mentirosa. Eu estou dizendo
que mesmo que se um dia provassem que ela é totalmente mentirosa, a minha pergunta ainda seria: e Jesus? E Jesus? Porque eu creio com todas as minhas forças que o Jesus a quem eu sirvo ressuscitou num domingo de manhã. Eu creio com todas as minhas forças que esse mesmo Jesus está vivo. E que um dia reinará eternamente, diante dele todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor para a glória de Deus. Essa é a história. É isso que nós celebramos domingo após domingo. Nossas crianças daqui a pouco vão sair com uma arca de brinquedo nas mãos. E o meu desafio como pai é chegar para minha filha hoje à noite e dizer para ela: filha, você aprendeu essa história, mas essa história é apenas a introdução, como aquelas musiquinhas dos filminhos, para a grande história que vai acontecer depois, onde o grande símbolo não é uma arca, mas é uma cruz. Noé foi convidado a entrar na arca para salvar a sua vida. Eu e você somos convidados a nos colocar debaixo da cruz. Noé foi salvo do dilúvio. Nós somos salvos da condenação eterna. Noé foi muito abençoado. Mas eu não troco com Noé. Porque conhecer a Cristo é incomparavelmente melhor. E que Ele nos abençoe. Senhor, obrigado por podermos meditar na Tua palavra e reconhecer o grande acontecimento da história, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos a viver para a glória dEle, a servi-lo com todo o nosso amor, com toda a nossa força. Ajuda-nos a caminhar em direção à Tua vontade, para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém.